Abra comigo a tua Bíblia, Mateus capítulo 5, versículo 10, 11 e 12. Eu quero saudar também os nossos internautas que nos assistem através desta plataforma de alcance em massa, que é o Facebook. Deus abençoe. Essa mensagem também posteriormente estará no YouTube, e eu quero convidar você que está me assistindo, irmão, compartilhe esse culto pelo ar, para que os teus amigos também possam assistir, né, esse culto que está maravilhosamente, né, glória a Deus. Nós estamos hoje então, irmãos, encerrando essa série de mensagens que deve fazer os 3, 4 meses ou mais, que nós estamos pregando, né, que é sobre o sermão da bem-aventurança. Nesse sermão, que eu quero crer que os irmãos puderam aprender muito, pois particularmente fui enriquecido, irmãos, com esses ensinos, e eu quero iniciar na próxima semana, também uma série de mensagens sobre a carta de Tiago. Diz alguns estudiosos que a carta de Tiago é a bem-aventurança na prática. Na prática, é a carta do Tiago. Então, queremos iniciar na próxima segunda essa série de mensagens. Também quero convidar você para, né, mesmo nós respeitando aí esses protocolos da pandemia, que inclusive está preocupante, né? Mas vamos estar na casa de Deus para nós ouvir a palavra do Senhor e cultuar o Senhor. Nós já falamos sobre bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores. E agora encerramos então sobre bem-aventurado, versículo 10, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguindo e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Sentem adorando ao Senhor. Queridos irmãos, recapitulando essa mensagem, nós dividimos ela em 4 tópicos, que pregamos sobre o primeiro, que é a natureza da perseguição. Segunda passada nós falamos sobre a causa da perseguição, e hoje vamos encerrar falando sobre a forma como devemos enfrentar esta perseguição e a recompensa divina da perseguição. Esse é o tema, o grande paradoxo do cristianismo, parte 3, o grande paradoxo do cristianismo. Vejam bem, meus amados irmãos, a forma como nós devemos enfrentar essa perseguição, que Jesus disse, bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça. Devemos, em primeiro lugar, enfrentar, irmãos, essa perseguição com uma profunda alegria, irmãos. Nós não devemos, como cristão, buscar a vingança, né, como um incrédulo, não ficar de mau humor como uma criança emburrada, né, embirrada, nem ficar lambendo, né, meus amados, as nossas próprias feridas, cheio de autopiedade, de autocomiseração, nem negar, né, a dor que nós sofremos, não. Agora vejam bem, irmãos, a palavra que Jesus usa para descrever é uma palavra que significa uma alegria intensa, uma alegria maiúscula, superrelativa, absoluta. Essa é as palavras que Jesus usa para definir. Então nós devemos enfrentar, irmãos, as perseguições com uma alegria profunda.
também devemos enfrentar as perseguições com uma paciência triunfadora. Os profetas sofreram, irmãos, e jamais eles se exasperaram, jamais buscaram vingança, jamais feriram, irmãos, aqueles que lhe feriram, que feriram eles na face, irmãos. Eles se entregaram, quando sofreram as perseguições, se entregavam a Deus, e eles assim triunfaram, irmãos, pela paciência. Eles confiaram que Deus estava no controle, e Deus não perde o controle. Deus não perde o controle, irmão, mesmo quando o mal parece triunfar, mas Deus está no controle de tudo. O profeta, irmãos, autêntico, ele não trilha a rota da popularidade, não, mais do que pregar, irmãos, aquilo que dá certo. O profeta tem que pregar aquilo que é certo, independente se isso lhe dará popularidade ou não. Então devemos seguir, irmãos, devemos enfrentar a tribulação com uma paciência, meus amados irmãos, triunfadora. Outra forma de nós enfrentarmos a tribulação é com um profundo discernimento espiritual. Discernimento espiritual é outra forma de nós enfrentarmos, irmãos, a perseguição. A perseguição, irmãos, ela é uma pedra de esquina da sinceridade. A perseguição, irmão, ela distingue o verdadeiro do hipócrita. A perseguição distingue quem é verdadeiro e de quem é hipócrita. O hipócrita, irmãos, ele floresce na prosperidade, mas ele é sufocado pela perseguição. Olha o que a Bíblia vai dizer em Mateus 13:20: o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Ou seja, a perseguição distingue, ela separa o hipócrita do verdadeiro, irmãos. O verdadeiro crente, ele carrega Cristo no coração e a cruz, meus amados irmãos, nos ombros. Cristo, irmãos, e sua cruz jamais podem ser separados. Jamais você, como cristão, receberá Cristo e não terá uma cruz para carregar. Jesus disse lá em João 16:33, disse Jesus que no mundo tereis aflições. Essa noite eu vim dizer isso para você: enfrente as perseguições, tendo a consciência de que não tem como separar Cristo da cruz. Não, você só serve Cristo, mas tem as cruzes para carregar. Carregue Cristo no coração e a cruz no ombro, dando glórias ao Senhor. Amém? Essas são as formas. Não tem outra forma de nós, irmãos, enfrentarmos as perseguições. E o último tópico dessa minha reflexão é a recompensa divina da perseguição. Mas tem recompensa, pastor, da ser perseguido? A palavra, irmãos, que descreve é uma palavra do grego que significa felicidade plena. Isso é, irmãos, uma felicidade superlativa. O versículo 11 vai dizer isso, irmãos. É uma felicidade plena, copiosa, superlativa, irmãos, uma felicidade eterna. Essa é a felicidade, irmãos, que Jesus fala. Não é uma felicidade circunstancial, porque a felicidade circunstancial é do momento, mas essa felicidade que Jesus está falando, sois feliz, bem-aventurado, quer dizer, ser feliz por ser perseguido, é uma felicidade, irmãos, eterna. Porque a felicidade circunstancial depende da circunstância, mas a felicidade, irmãs, que Jesus fala que bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, ela não depende do que acontece à nossa volta,
É uma felicidade, irmãos, que vem do alto e ela está dentro de nós, independe da circunstância. As pessoas podem achar que vivemos infelizes porque as circunstâncias são adversas, mas a nossa felicidade não depende da circunstância, depende da intimidade com Deus. Ela vem do alto, ela está dentro de mim e dentro de você. Por isso que independe da circunstância. Vejamos o que Tiago diz, irmãos, para o povo perseguido, na diáspora. Olha em Tiago 1, 2 e 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tiago está dizendo uma coisa, irmãos, que é incompreensível para quem não tem Jesus. É o paradoxo. Como é que Tiago vai dizer, irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias tribulações, provações? O mundo não entende, irmãos, por isso que Jesus disse, o mundo não me compreende, não entende, porque eu e você só entendemos, irmãos, que somos felizes por passar por perseguição, é porque temos a felicidade plena, uma felicidade que vem do alto e está dentro de você. Aleluia! Como é que pode, crente, irmãos, às vezes, sendo perseguido, vir aqui cantar, alegrar o céu e alegrar o coração de quem ouve? É só, pastor Gilmar, quem tem essa revelação de Jesus. Jesus, irmãos, ele parabeniza aqueles que o mundo mais despreza. Jesus parabeniza, Jesus está bem-aventurado, meus parabéns, por você sofrer. Ele chama de bem-aventurado, irmãos, aquele que o mundo rejeita. Ei, Jesus olha para você e diz, você é um bem-aventurado. O mundo pode rejeitar você, mas Jesus te parabeniza. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas por que, irmãos, os perseguidos são felizes? Por que os perseguidos são felizes? Olha o tema da minha mensagem, o paradoxo do cristianismo. Para o mundo não tem como, é inaceitável, e não tem como compreender, irmãos. Agora, por que os perseguidos são felizes? Primeiro, pela oportunidade para demonstrar lealdade a Cristo. O motivo, irmãos, por que são felizes os perseguidos? É porque a oportunidade para eu e você demonstrar lealdade a Cristo, irmãos. Policarpos, eu gosto seguido de contar um pouquinho da história de Policarpos, porque é o nome do meu saudoso pai. E eu perdi ele com 4 anos e meio, não lembro de ter chamado, a palavra pai para mim. E era o nome do meu pai. E Policarpos, irmãos, viveu no final do século IV, início do século V. Ele é um dos pais da fé, irmãos. Ele era o bispo de Esmirna. E ofereceram, quando estavam queimando ele, irmãos, ofereceram a ele a oportunidade de negar a Cristo e adorar a César. Ao que Policarpo respondeu, irmãos, ele disse o seguinte: durante 86 anos, tenho servido a Cristo, e Ele nunca me fez mal. Como posso agora blasfemar do meu Rei e Senhor? E ele disse, não, pode botar mais lenha, porque isso vai apressar o meu encontro com Ele. Glória a Deus. É a oportunidade, a perseguição, irmão. Quando tu sofrer perseguição, você seja feliz, porque é a oportunidade de você demonstrar lealdade a Cristo. Policarpos demonstrou que era leal a Cristo quando teve a oportunidade de negar, mas ele disse, não, Ele só me fez bem durante 86 anos, como é que eu posso agora eu negá-lo? Por quê, irmãos? Os perseguidos são felizes, porque contribui com o bem daqueles que vêm depois de nós. Contribui com o bem. Hoje nós desfrutamos, irmãos, de liberdade e paz, porque homens, irmãos e mulheres do passado sofreram e pagaram um grande preço.
A exemplo, por exemplo, a abolição da escravatura, a luta contra os preconceitos, né, o crime contra o racismo, entre outras coisas. Mas também, irmãos, olha, por isso o escritor aos Hebreus, ele escreve o seguinte, e ele foi feliz, irmãos, quando ele disse lá em Hebreus capítulo 12, versículo 11, diz assim, ó: e na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, no exercitado por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Ele está mostrando, irmãos, o escritor aos Hebreus, que as lutas nossas vai servir de bênção para os outros que vêm depois. Nós estamos estudando sobre Jó. Jó não tinha um parâmetro para se analisar que alguém tinha sofrido que nem ele estava sofrendo, mas eu e você olhamos para a história da igreja, para os irmãos que vieram antes de nós, e pensamos assim: eles sofreram muito mais do que nós. Aquilo que você está passando, mãe, aquilo que você está passando, pai, você, irmão, você, irmã, vai servir de alento, vai servir, irmãos, de motivação para aqueles que virão depois de você. Eles dirão que você sofreu, mas você soube passar pelas tribulações. Então, meus amados, por que somos felizes? Porque temos a oportunidade de deixar um legado. Temos oportunidade de deixar um legado. Talvez tu não saiba, irmãos, mas tem muitos irmãos olhando para você. Como é que tu enfrenta a perseguição? Como é que tu enfrenta o sofrimento? Tem pessoas olhando para você, você está deixando um legado. Ei, essa noite eu vim dizer para você: se alegre por passar por perseguições, porque você está demonstrando para quem vem depois como é que enfrenta a luta, como é que enfrenta a adversidade, e não se afasta de Cristo, não se afasta da presença do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Por que são felizes os que são perseguidos? Porque é a posse de um reino glorioso, irmãos. O versículo 10 diz assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olhe bem, irmãos, essa última bem-aventurança, irmãos, ela termina como começou a primeira. Como é que começou a primeira, irmãos? Qual é a primeira bem-aventurança, irmãos, que nós pregamos? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A primeira bem-aventurança promete os céus. A última bem-aventurança, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A primeira bem-aventurança inicia dando a garantia do reino dos céus. A última bem-aventurança encerra dizendo que o céu é meu e o céu é teu. Eu quero convidar você para levantar a mão essa noite e dizer: Jesus, eu te adoro, porque o céu é nosso. Aleluia! O céu é teu, irmão, o céu é nosso. Adore a Deus. É bem-aventurado é você, o céu é teu. Glória a Deus. Eu sinto, Moivo, essa presença maravilhosa essa noite. De fato está diferente esse culto. Eu quero crer que no encerramento desse culto o Espírito Santo vai derramar-se na nossa vida, e nós vamos sair daqui melhor do que chegamos. Essa é a promessa, irmãos. A bem-aventurança inicia, a última bem-aventurança termina como a primeira. Glória a Deus. Receberão o reino dos céus. Aqui, irmãos, eles podem perder, os que são perseguidos, eles podem perder os bens, eles podem perder o nome, podem perder a vida, irmãos, mas eles recebem um reino eterno, glorioso e para sempre. Olha o que Paulo escreve aos Romanos 8:18: os sofrimentos deste tempo presente, aleluia, não são para comparar com a glória,
por vir a serem renovadas em nós. Nada do que nós sofremos em Cristo dá para comparar com a glória do porvir. Nada. Por isso, irmão, não deixe nenhuma luta te afastar da presença de Deus. Eu quero dizer a você que está me assistindo através dessa transmissão, não deixe nada te arrancar da presença de Cristo. Nenhuma luta dá para comparar com o que está para vir por vir. Não tem como comparar com a glória do porvir. Aleluia. Tem pessoas que trocam o céu por um prato de lentilha, por qualquer coisa. Aleluia. Mas essa noite eu digo para você que nada dá para comparar com a glória do porvir. Os perseguidos, irmãos, eles podem ser jogados numa prisão, eles podem ser torturados, os como foram, meus irmãos, eles podem, irmãos, ser martirizados, mas eles, irmãos, recebem uma herança incorruptível, uma herança gloriosa. Eles são filhos e herdeiros. Eles um dia ouvirão, irmão, de Jesus, sabe o quê? O que está escrito lá em Mateus, viu, Caure? Versículo 25, 34, eu quero ouvir isso. Aleluia, eu creio, eu luto para me ouvir isso. Eu quero crer que tu está aqui, porque tu quer ouvir um dia, isso que eu vou ler para você. Vinde, aleluia. Quando nós começarmos a ouvir essa palavra, nós vamos talvez lembrar do sofrimento que passamos aqui. Mas nós vamos dizer, valeu a pena. Bem-vindo, benditos do meu Pai. Aleluia. 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 Vinde, bendito do meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Tu pode passar o que passar aqui, mas tu virá isso naquele grande e glorioso dia. Por isso que somos felizes os que são perseguidos. Eu sinto a presença desse Jesus essa noite. Não perca nada desse culto. Por que são felizes os que são perseguidos? É por causa da certeza que a recompensa final, irmãos, não é nesta vida. Olha o versículo 12, diz assim: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão, aonde? Nos céus. É por isso que nós se alegramos, porque a nossa recompensa, irmãos, final não é nesta vida. O mundo, irmãos, ele odeia pensar no futuro. O ímpio detesta pensar na eternidade, irmãos. Ele tem medo de pensar na morte. Mas o cristão, irmão, sabe que a sua recompensa está no futuro. Ele olha para frente e sabe que tem o céu, sabe que tem a coroa. Por isso que ele se alegra. Aleluia. O salvo em Cristo, irmão, sabe que é assim. Ele sabe que é assim. Como João Batista, irmãos, ele perder a cabeça aqui embaixo, ele receberá um corpo transformado lá em cima e com uma coroa sobre essa cabeça. João Batista será assim. Paulo disse, irmãos, na antessala do martírio dele, olha o que ele disse na sua segunda carta, que ele escreve para Timóteo, na antessala do martírio, no capítulo 4, versículo 6, e também o 8, eu sei, disse Paulo, eu sei que o tempo da minha partida é chegada, agora a coroa da justiça me está preparada. Ele sabia disso, glória a Deus. Você sabe que ele espera lá no céu um galardão para você? Você sabe disso? Nós podemos perder tudo aqui na terra, perca tudo, mas herdaremos tudo nos céus. O escritor aos Hebreus, irmãos, escreve o seguinte, olhe bem o que ele escreve. Escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 9. Pela fé,
habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Ele também escreve na sua segunda carta, Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios 5:1, olhe bem, porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus, glória a Deus, temos de Deus o edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, aonde? Nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestido, não fomos achados nus, porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, que é esse corpo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal se absorve pela vida, o mortal se revista da imortalidade, em outra versão. Adore a Deus, porque isso é a promessa para mim e para você. Olhe bem, irmãos, outro pai da fé, Crisóstomo, um grande cristão, irmãos, ele foi preso, e ele foi chamado diante do imperador Arcádios, isso também lá no ano 390 e poucos, início ali 407, 406 da nossa era, e foi chamado por ele, porque ele pregava a palavra, e ele foi, e o imperador ameaçou ele, Crisóstomo, que também era um dos pais da fé, ameaçou ele de bani-lo, e ele disse: majestade, não pode me banir, pois o mundo é casa de meu pai. Então ele disse: terei de matá-lo. E Crisóstomo disse o seguinte: não podes me matar, pois a minha vida está guardada com Cristo em Deus. Seus bens serão confiscados. Majestade, disse ele, isso não será possível. Meus tesouros estão nos céus. Aleluia. Eu te afastarei dos homens e não terás amigo, disse o imperador. E ele disse o seguinte: isso não podes fazer, porque eu tenho um amigo nos céus que disse: jamais te deixarei. E olha o que o escritor aos Hebreus disse aqui, capítulo 13, versículo 5: sejam vossos costumes sem avareza, contendendo-vos com os que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me pode fazer o homem. Crisóstomo deixou o imperador sem ter o que fazer com ele. Olhe bem, meus irmãos, sabe por que os cristãos não têm como segurar o cristianismo? Os irmãos sabem que na guerra dos Estados Unidos com o Japão, quando se criou e se inventou os kamikaze, que eram os homens-bomba, que se jogavam contra os seus inimigos, se tornar um inimigo quase que impossível de vencer, porque o maior patrimônio de um homem é a vida, ele dá tudo para não perder a vida. E os kamikaze, eles se jogavam contra os inimigos para explodir, e por isso que se tornou um inimigo quase que impossível de vencer. Hoje já temos também na questão dos xiitas, lá dos muçulmanos, alguns fazem isso,
Sabe por que não segura os cristãos? Porque o maior patrimônio do cristão não está nessa terra, está no céu. Então a vida dele aqui, ela só tem valor guardada em Cristo. Por isso que Crisóstomo disse para o imperador Arcádio, meus irmãos: você não tem como você me matar, porque minha vida está escondida em Cristo Jesus. Por isso que não tem como segurar os cristãos, irmãos. E eu me caminho para o encerramento. A convicção, irmão, de que é seguidor de uma bendita estirpe. Isso é que nos faz feliz ser perseguido, irmãos. Olha, quando você estiver sendo perseguido por causa da justiça e por causa de Cristo, irmão, saiba que você não está sozinho, preste atenção disso. Sabe que você não está sozinho nessa arena, não, nessa fornalha, nesse campo juncado de espinhos, não. Quando você estiver perseguido, lembre que atrás de você, preste atenção nisso, atrás de você já marchou um glorioso exército de profetas de Deus. A perseguição, irmãos, ele é um sinal de genuidade, que nos torna genuíno. É um certificado, preste atenção nisso, é um certificado de autenticidade cristã. Quando você é perseguido, a perseguição está certificando você, dizendo que você é um verdadeiro cristão, porque cristão sem perseguição não é genuíno. Olha o que diz, irmãos: pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Quando estão dizendo quando estão te perseguindo, estão dizendo o seguinte: você está dentro de uma descendência de homens de Deus, de servos de Deus. É o selo da genuidade, de que tu é um autêntico cristão. Quando somos perseguidos, nós somos colocados na lista dos verdadeiros cristãos. Guarde isso. Olhe bem, irmão, se somos perseguidos hoje, é porque nós pertencemos a uma nobre sucessão. Os ferimentos, irmãos, são como que medalhas de honra, irmãos, para o cristão. Jesus disse: ai de vós, quando todos vos louvarem. Jesus está dizendo o seguinte: se todos lhe louvarem, bater palma para vocês, ai de vós, porque está faltando o carimbo do verdadeiro cristianismo. É isso que Jesus está dizendo. Glória a Deus. Eu quero me encerrar, mas tinha tanta coisa para ler, os irmãos. Quer dizer para você, irmão, que prova que você é verdadeiramente uma pessoa salva. Isso prova, meus irmãos, que verdadeiramente você está acompanhado por uma nuvem de testemunhas de mais alta estirpe espiritual. Quando você é perseguido, irmãos, isso significa que você pertence à linhagem dos profetas. Não posso ler, mas quero que tu anote para te ler em casa. Hebreus 12, 1 até o 10, não dá para me ler, porque eu quero concluir. Mas leia Hebreus, capítulo 12, versículo 1 até o 10. Tu vai ver que você, ao ser perseguido, você está fazendo parte de uma linhagem de nobres profetas, nobres homens de Deus. Eu quero encerrar convidando você para ficar em pé. Olha algumas considerações finais que eu quero fazer sobre esta bem-aventurança. Precisamos, irmãos, considerar. Olha a consideração que os irmãos fazem. Considere, irmãos, por quem sofremos. Primeira consideração: considerar por quem sofremos. Muitas pessoas, irmãos, eles sofrem pelos seus pecados. Muitos sofrem por sua luxúria, por seus prazeres. Muitos sofrem, irmãos, por bens materiais. Assim, irmãos, como não basta apenas nós chorar para ser felizes, irmãos. Assim como não basta, irmãos, apenas ter fome para sermos felizes. É preciso, irmãos, chorar pela causa certa. É preciso, irmão, ter fome e sede do que é certo. É preciso, irmãos, nós ter essa certeza por quem que nós choramos. O mesmo se aplica, irmãos, para a perseguição. Nós só seremos bem-aventurados se nós somos perseguidos injustamente.
Olhe bem, meus irmãos, não deveríamos nós, irmãos, ter disposição para nós sofrer por Cristo? Devemos ter sim. Olhe bem, meus amados, se um homem é capaz de sofrer pelos seus pecados e que levam à morte, irmãos, nós não deveríamos sofrer, meus irmãos, por causa de Cristo, que nos leva e nos dá e nos deu a vida eterna e nos dá vida para nós. Se sofremos pelos pecados, devemos sofrer por Cristo. Precisamos considerar, meus irmãos, que sofrer por Cristo é uma honra. É isso que eu quero dizer aos irmãos. Os apóstolos, irmãos, depois de terem sido açoitados, irmãos, pelo sinédrio, sabe o que aconteceu com eles? Saíram regozijando por terem sido considerados dignos de sofrer, irmãos, afronta por causa de Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 5 e 41, retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Os discípulos, meus amados irmãos, eles aspiravam um reino temporal, que era terreno, mas Cristo, irmãos, lhe disse que eles seriam mártires, elevaria, irmão, o seu testemunho até os confins da terra. Sofrer por Cristo, irmãos, é mais honroso do que ter um reino sobre a terra. Sofrer por Cristo é mais honroso. Precisamos, irmãos, considerar que Cristo suportou por nós. Devemos considerar toda a vida de Cristo, irmãos, foi uma vida de sofrimento. Romanos 8:32, olha o que diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também a ele todas as coisas? Cristo sofreu por nós, por que nós não podemos sofrer por ele? Eu encerro agora antes de orar, perguntando: se você é pobre, Cristo também foi. Ele não tinha, irmãos, onde reclinar a cabeça. Você está cercado de inimigos, também Cristo estava. Pedro vai dizer lá em Atos 4:27, porque verdadeiramente se juntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Todos estavam sitiando os inimigos de Jesus. Se você está sitiado, Jesus também esteve. Você tem sido traído pelos amigos? Cristo também foi. Lucas 22:48, Judas, tu traz o filho do homem com um beijo. Então quem somos nós para não ser traído, irmãos? Você tem sido acusado injustamente, pois também Cristo foi. Acusaram Jesus, irmãos, olha bem, de se insurgir contra a lei, contra o templo, contra César. Acusaram Jesus de expulsar os demônios pelo poder de Beelzebu. Então se acusa você, acusaram Jesus também. Em que tu é melhor do que Jesus? Você tem sido ultrajado com escárnio, pois também Jesus foi. Olhe bem, ele foi preso, foi espancado, foi cuspido, pregado na cruz. Nós precisamos, irmãos, considerar que o nosso sofrimento aqui é leve e momentâneo, quando visto à luz da recompensa eterna. Eu vou reler para os irmãos o que Paulo disse aos Coríntios, na segunda carta, 4:17 e 18. Ele diz o seguinte, Paulo: porque a nossa leve, é leve, comparada a quê? A Cristo, e momentânea, quer dizer que é passageira, leve e momentânea tribulação, produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atendendo nós às coisas que se veem, mas das que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Somos bem-aventurados, irmão, somos bem-aventurados. Precisamos ter convicção, irmãos, de que a perseguição e o sofrimento jamais poderão nos separar do amor de Deus.
Vamos ler Romanos 8:35. Pega a tua Bíblia e eu encerro agora. Eu encerro agora. Aleluia. Eu estou pregando para quem está me assistindo. E eu encerro essa palavra essa noite para nós orar. Que precisamos ter convicção de que a perseguição e o sofrimento jamais poderão nos separar do amor de Deus. Paulo, ele proclama, irmãos, em Romanos 8:35. Olha o que Paulo disse: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, aleluia, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, glória a Deus, por aquele que nos amou, porque estou certo, disse Paulo, aleluia, de que nem a morte, aleluia, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Eu vou deixar você adorar, eu vou deixar você adorar, eu vou deixar você exaltar o Senhor. Nada pode te separar, não há perseguição, não há luta, não há dificuldade.